Bom, pessoal, dando continuidade, né, a uma visão geral dos procedimentos criminais até o momento da resposta à acusação, né, e o que é que pode vir a acontecer logo em seguida à resposta à acusação, e trazendo agora alguns dos procedimentos especiais, começando pelo procedimento do Tribunal do Júri, certo? Que tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Então, seria competência para julgar os crimes de homicídio, de infanticídio, participação em suicídio, aborto, né? Só lembrando que nem todo crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo tribunal do júri, né? Existem exceções. O homicídio de militar contra militar é julgado pela justiça militar. Tem a questão do foro privilegiado, né? Salvo quando o foro for estabelecido de forma exclusiva pela Constituição Federal, que aí, nesse caso, vai ser julgado pelo tribunal do júri, né? Nos termos lá da súmula 721 do STF. E a previsão legal desse procedimento do júri é do artigo 406 a 497 do Código de Processo Penal. Lembrando que é um procedimento escalonado, né? Quer dizer, dividido em duas fases, tá? E em qual dessas fases é apresentada a resposta à acusação, né? Em que momento é apresentada a resposta à acusação? A resposta à acusação ela é apresentada na primeira fase, né? Ou chamada também o sumário da culpa. Como é que acontece, né? Nessa fase, resumidamente, até o momento da apresentação da defesa. Primeiro vem o oferecimento, né, da denúncia, ou queixa, né, nos casos em que, por exemplo, houver inércia do Ministério Público, então entra a queixa subsidiária. Enfim, vem a decisão liminar do juiz, que pode ser positiva, ou seja, o juiz recebe a denúncia ou a queixa, e pode ser negativa, onde o juiz ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa. Ele rejeitando aquela mesma coisa que nós já falamos nos outros procedimentos, a consequência, fim do processo. E os motivos também os mesmos, né? Que nós conversamos lá no outro vídeo, no procedimento ordinário. Então, uma vez que ele recebe a denúncia ou a queixa, ele vai determinar a citação do réu, e aí, nesse momento, ele vai poder apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, certo? Então, esse prazo ele vai ser concedido a partir do momento do cumprimento, né, do mandado, ou do comparecimento em juízo, seja do acusado, seja do defensor, no caso de citação inválida, ou se for citação por edital. E nessa resposta, o acusado ele vai poder arguir preliminares, alegar tudo que interessa à defesa, oferecer documentos, mesma coisa, oferecer documentos, justificações, especificar provas que ele pretende produzir, arrolar testemunhas até no máximo de 8, qualificando e requerendo a intimação quando necessário. Beleza? A não apresentação da resposta no prazo legal faz com que o juiz deva nomear um defensor para oferecê-la, né, em 10 dias e conceder à vista dos autos, mesma coisa. Uma vez apresentada a defesa, o juiz ele vai ouvir o Ministério Público ou o querelante sobre as preliminares e os documentos em 5 dias. E aí ele pode decretar absolvição sumária, né? Naquelas mesmas situações que eu mencionei lá na outra videoaula no procedimento ordinário. Diante de uma daquelas situações, o juiz ele pode absolver sumariamente e aí o processo é extinto. Se ele não decretar absolvição sumária, vai ser realizada a audiência para instrução, debates e julgamento, tá? Então, tem aí um esquemazinho do procedimento do Tribunal do Júri, ok? E o recurso cabível, se for decretada a absolvição sumária, né? E se não for decretada a absolvição sumária, vai ter instrução e julgamento, e aí vai ter aquela sentença ou de pronúncia, enfim, vai para a segunda fase do júri. Então, o que nos interessa agora, nesse momento, é até a parte em que é oferecida a resposta à acusação e o que é que pode acontecer logo após essa resposta à acusação. Dando continuidade, falar um pouquinho agora, no modo geral, do procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, certo?
que está previsto lá do 313 e 318 do Código de Processo Penal. Lembrando que ele não é aplicável aos crimes inafiançáveis. E o procedimento, né? Como é que ele acontece? Vem o oferecimento da denúncia, vem o oferecimento da denúncia, passou o slide sem querer, ou da queixa, e aí o acusado ele é notificado para oferecer uma defesa preliminar no prazo de 15 dias, ok? É uma defesa preliminar. Nesse momento dessa defesa preliminar, não existe uma citação, existe uma notificação. Nessa defesa preliminar, portanto, ele não precisa pedir, não deve pedir, na verdade, absolvição ou qualquer coisa desse tipo, porque ainda não existe a triangulação processual, ok? Então não tem por que fazer pedidos, enfim, basta que ele apresente as suas considerações iniciais a respeito daquilo, pode trazer justificativas, pode trazer inclusive argumentos jurídicos, obviamente, para tentar mostrar para o juiz que não deve receber aquela denúncia ou aquela queixa. Enfim, ela pode trazer diversos argumentos nesse momento para tentar convencer o juiz a não receber a denúncia ou a queixa. E aí o juiz ele pode rejeitar, né, a denúncia ou a queixa, ou ele pode receber. Se for recebida a denúncia ou a queixa, aí vai ser seguido o rito ordinário. A partir de então, vai ter a citação para ele apresentar a resposta à acusação finalmente. Então, nesse momento, ele vai fazer os pedidos pela absolvição, fazer outros pedidos subsidiários, enfim, tudo como eu vou mostrar para vocês na próxima videoaula sobre resposta à acusação, certo? Então, nesse momento, depois que ele oferece a resposta mesmo à acusação, o magistrado vai poder decretar ou não a absolvição sumária. Se ele decretar, fim do processo. Se ele não decretar, vai ser realizada a audiência, né, de instrução e julgamento. Então, tem essa peculiaridade aqui no procedimento dos crimes de responsabilidade de funcionário público. Ele tem um primeiro momento a notificação, num segundo momento é que ele vai ter a citação, e os prazos são distintos, né? A defesa dele, a resposta à acusação é normal, no prazo de 10 dias, segue o rito ordinário, e antes disso, segue esse procedimento onde ele é notificado para oferecer essa defesa preliminar, e o prazo é de 15 dias. Tá aí um fluxograma sobre esse tipo de procedimento. Nesse primeiro momento aqui, vai até a defesa preliminar, e aí vai ter uma decisão do juiz, ele rejeita a denúncia ou a queixa, ou se ele recebe a denúncia ou a queixa. Uma vez que ele recebe, vai determinar a citação para que apresentar a defesa inicial. Apresentada a defesa inicial, aí o juiz vai decidir se decreta a absolvição sumária ou se não decreta a absolvição sumária. Procedimento nos crimes contra a honra. Pessoal, eu quis trazer para vocês porque existe, né, no procedimento uma audiência de conciliação. Então, como é que funciona? Vai ter o oferecimento da queixa-crime e aí o juiz ele vai determinar a notificação do querelante ou do querelado para comparecerem sem advogado a uma audiência de conciliação. E aí ele vai conversar, seja o juiz, seja o conciliador, ele vai conversar com as partes, né, tentar um acordo, uma composição. E se ele conseguir, está extinto o processo. Se não houver, ele vai analisar judicialmente essa queixa-crime e vai decidir se recebe essa denúncia, essa queixa, e aí o rito seguido vai ser o ordinário. Se ele negar, vai ter, obviamente, a rejeição da denúncia ou da queixa. Aceitando, vai ter a citação do réu para então oferecer a resposta à acusação, a defesa inicial. Uma vez que ele entrega, né, apresentada essa defesa, aí o juiz vai analisar se decreta a absolvição sumária e põe fim ao processo. Se não decretar, vai ser realizada a audiência de instrução e julgamento. Tá aí o fluxograma, tá? Então, primeiro vai de uma notificação das partes para uma audiência de conciliação. Só depois é que o juiz vai analisar judicialmente esse processo, vai decidir se rejeita ou não. Ele recebendo é que ele vai citar
o querelado ou denunciado para apresentar sua defesa inicial. Uma vez apresentada a defesa inicial, é que o juiz vai decidir se ele decreta ou não a absolvição sumária. Procedimento da Lei de Drogas, tá? A Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. E tem como aplicação nesse procedimento, ele tem como aplicação subsidiária todas as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais, certo? Como é que acontece, né? Como é o esquema? Existe uma prisão em flagrante, por exemplo, né? Então, após feita essa prisão em flagrante, a autoridade de polícia deve comunicar ao juiz competente e dar vista do auto de prisão em flagrante ao órgão do Ministério Público, isso tudo em 24 horas. Depois é para ser feito um laudo de constatação preliminar, tá? Que nesse caso é uma perícia preliminar que serve para a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito. Então, nesse laudo vai ter lá a natureza, a quantidade da droga, e esse laudo deve ser firmado, né, assinado por um perito oficial, e na falta desse por pessoa idônea. O laudo de constatação não autoriza a condenação, é apenas para saber a natureza, a quantidade da droga, certo? Saber se realmente era droga, enfim. E lembrando que ele tem o direito, né, de apelar em liberdade, questão do direito de apelar em liberdade, né? Cuidado, né, nos crimes lá do 33, do 33, caput parágrafo 1º, do 34 a 37, o réu ele não vai poder apelar em liberdade, salvo se ele for primário, tiver bons antecedentes, né? E se isso for reconhecido na sentença condenatória. Então, uma vez condenado pela prática de um desses crimes que eu falei, ele não vai poder apelar em liberdade. Bom, voltando aqui, é um tipo de procedimento que vai depender da natureza da infração. Por quê, professora? Porque se a infração for a do artigo 28 da Lei de Drogas, ou seja, a figura do usuário de drogas, salvo se houver concurso com algum dos crimes do 33 ao 37, sendo somente o 28 da Lei de Drogas, o rito seguido vai ser o sumaríssimo lá da Lei 9.099/95, né, Juizados Especiais Criminais, que eu já falei sobre ele com vocês. Não sendo, aí eu vou explicar já o procedimento para vocês. Só quis deixar essa observação aqui. Se for o 28, se for o usuário, vai seguir o rito sumaríssimo, que nós já falamos sobre ele. Questão da imunidade ao flagrante, cuidado que também nesse caso do 28, do usuário, não deve ser imposta a prisão em flagrante. O autor, ele deve ser encaminhado ao juiz competente ou, não sendo possível, ele deve assumir o compromisso de comparecer no dia e hora designados e deve ser lavrado o termo circunstanciado, não é inquérito. Estamos falando de procedimento sumaríssimo, não temos inquérito policial via de regra, temos o termo circunstanciado da ocorrência, né? E pronto, ele deve comparecer depois ao juizado no dia e hora designados. Não sendo o caso do 28, o que acontece? Vai ser oferecida, né, a denúncia e o juiz, ele deve, nos termos do artigo 55 dessa lei, determinar primeiro a notificação do acusado para oferecer também uma defesa preliminar, uma defesa prévia, por escrito no prazo de 10 dias. Só que essa daqui, ela se assemelha muito a uma, coloquei até para vocês, não sei se eu coloquei, não, deixa eu olhar aqui, não. Sim, oferecer uma defesa prévia por escrito em 10 dias, que se assemelha a uma verdadeira contestação, oferecendo exceções processuais, preliminares, razões da defesa, documentos, justificações, especificações das provas que pretende produzir e até o número de 5 arrolar testemunhas. Então, ele pode arrolar até 5 testemunhas. Então, aqui é uma verdadeira resposta à acusação, porque tudo que é feito, tudo que é alegado, tudo que é colocado na resposta à acusação deve ser colocado nessa defesa prévia para a qual ele é notificado para apresentar no mesmo prazo, né, no prazo de 10 dias. Essa defesa prévia nesse momento. E aí, apresentada essa defesa,
o juiz ele deve decidir sobre o recebimento ou não da denúncia, né? No prazo de 5 dias. E aí, uma vez recebida a denúncia, o juiz ele vai designar dia e hora para audiência de instrução e vai ordenar a citação pessoal do acusado, né? A intimação do Ministério Público, do assistente, e vai requisitar os laudos periciais que ele entender. Que essa audiência ela deve ser realizada depois de 30 dias, né, do recebimento da denúncia, salvo se ainda tiver pendente alguma perícia, alguma avaliação para atestar a dependência de droga, né? Quando aí ela vai se realizar em 90 dias, certo? Se se tratar dos crimes tipificados no 33 caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 da Lei de Drogas, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades se ele for funcionário público, certo? E aí, na audiência de instrução e julgamento, vão ser realizados atos processuais, que começa pelo interrogatório do acusado, né? Tem uma inversão aí da ordem dos interrogatórios. Primeiro o interrogatório do acusado, depois é que vem para a inquirição das testemunhas. Enfim, outras particularidades que vocês veem em processo penal e que depois, se for o caso, nós podemos discorrer sobre esse momento processual após o recebimento da denúncia. Recebida, então, essa denúncia, só quero deixar claro que, primeiro, ele é notificado para apresentar, para oferecer uma defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias, e ele vai arrolar testemunhas, etc. E depois é que o juiz vai fazer a citação pessoal dele, tá? Então é isso, que só dá esse olhar, dá uma visão geral para vocês desses procedimentos que costumam ser os mais, dentre os procedimentos especiais, os mais cobrados na OAB. Então, eu espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. E próxima aula eu vou falar sobre a resposta à acusação.